Bom dia, crianças. Vamos agora, então, para a nossa aula de matemática. Livro, página 123. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Aí no livro, a página 123, gente, tem uma brincadeira para nós fazermos, né? Eu vou explicar como que é essa brincadeira. Seria para nós fazermos em grupo, mas infelizmente por conta dessa pandemia, não tem como a gente estar fazendo em grupo, então nós vamos fazer de forma individual, tá? Essa brincadeira, ela é para nos mostrar um pouquinho sobre a probabilidade. Ai, que palavra difícil, né? Probabilidade. O que será probabilidade? Probabilidade, gente, é a possibilidade de algumas situações acontecerem ou não, tá? Por exemplo, eu posso verificar quais vão ser os resultados que têm maiores chances de ocorrer ou menores chances de ocorrer. Por exemplo, um jogo. Eu vou brincar com um jogo. Qual é a probabilidade de eu ganhar este jogo ou não? Ou seja, quais são as chances de eu ganhar este jogo ou não? Para saber isso, nós precisamos avaliar algumas questões, tá? E aí, então, na página 124, vai ter o jogo lá no final, no material complementar, tem o dado para vocês montarem, tá bom? Na página 239 e 241. Tem o dado, vocês podem montar. E aí, como que é? Seria para jogar em grupo, mas nós vamos jogar de forma individual. Vamos jogar o dado roxo e o dado verde. E aí vão sair duas sílabas, uma sílaba no dado roxo e uma sílaba no dado verde, tá bom? E aí, então, nós montamos aí no livro, tem uma tabela, né? Essa tabela, olhem aqui o nome dela, resultados, resultados possíveis dos lançamentos do dado, né? Se nós olharmos o dado 1, que é o dado roxo, nós vamos ver que lá tem as sílabas lá, na, fa, do, se e dá. Já no dado número 2, que é o dado verde, tem as sílabas lá, na, fa, do, se e dá, tá? Aí, então, vocês montaram o dado, depois vocês vão montar, tá? E aí, joga os dois dados. Aí, no dado roxo, deu a sílaba lá, tá? Lá. E no dado verde, também deu a sílaba lá. Então, o que formou? Formou lá, lá. E aí, nós vamos pensar, existe a palavrinha lá no dicionário? Ela tem algum significado? Tá? Não, não tem. Aí nós vamos jogar novamente. Aí na segunda jogada saiu no dado roxo a sílaba na e a sílaba no dado verde a sílaba lá. Formou nala. Nala tem algum significado no dicionário? Né? Ela significa alguma coisa? Não. E aí, assim por diante, nós vamos jogando o dado várias vezes até formar todas as sílabas, ou seja, até saírem todos os lados do dado, tá bom? Aí aqui na tabela, ele já começou a fazer. E aí depois vão sair outros resultados. Então, vão sair resultados como Fafá, né? Ó, só vocês pegarem aqui o fado verde com fado roxo, vai dar Fafá. Aí depois vai dar do, Fá, né? Depois vai sair Se, Fá. Depois vai sair da, Fá, tá? Depois vai sair Fá, do. Depois vai sair do. Depois vai sair, ó, se, do.
depois vai sair da, do, e assim por diante. Depois, fá, se, depois, do, se, depois, se, e depois, da, se. E aí a última coluninha vai formar, ó, fá, dá, depois do, dá, depois se, dá e por último dá, tá? Então vão formar essas palavrinhas. Algumas palavrinhas aí, elas têm significado sim, né? Como, por exemplo, cedo. Hoje eu acordei cedo, né? Mas algumas palavrinhas aí não vão ter significado, tá? E é isso que nós vamos fazer agora na página 125. Agora, faça o que se pede. Letra A. Quantos são os resultados possíveis? Vamos voltar aqui na nossa tabela ou no dado. Quantos são os lados do dado? São 6 lados, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados do dado roxo. E o dado verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados do dado roxo, 6 lados do dado verde. Nós vamos jogar os dois. Então, o que nós vamos fazer? 6 vezes 6. Quanto que é 6 vezes 6? 36, tá bom? Pinte no quadro os lançamentos que formam palavras que existem. Não valem nomes próprios e apelidos, tá? Então, vamos lá. Lalá existe. Nalá, falá, dolá, cela, dalá. Vocês vão ver quais são as palavrinhas que existem e vão pintar, tá? Lembrando que não vale apelido, porque, por exemplo, tem gente que pode falar assim, ah, tia Rê, mas existe Lalá. Não, Lalá é um apelido de, por exemplo, Larissa, Laura, tá? E aí não vale. São palavras que a gente encontra o significado no dicionário, tá? Letra C. Quantos lançamentos formam palavras que já existem no nosso dicionário? Ou seja, quantas vezes nós jogamos o dado e ele formou palavrinhas que já existem no nosso dicionário? 21 palavrinhas. Quais são essas palavrinhas? Lado, lace, de laçar, lace, o boi, né? Lada, fala, né? Naná, nado, nada, fana, fado, né? Quantos foram os lançamentos que já existem na nossa palavra, no nosso dicionário, né? Então, nós estamos vendo aí que são essas palavrinhas. Nada, fana, fado, face, fada, dona, doce, cena, cena, seda, cedo, seda, tecido, cedo, dana, dado e dada, tá? Essas palavrinhas, elas já existem no nosso dicionário. Ai, tia Rê, o que é lada? Ah, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar no dicionário. Tia Rê, o que é fala? Né? Fala do verbo falar. O que é naná? Ah, eu não sei. Vamos procurar no dicionário, tá? Por isso é tão importante estarmos com o dicionário sempre ao nosso lado. Quantos lançamentos formam palavras que não existem no nosso idioma? Ou seja, que nós não conhecemos e que elas não existem em português? E quais são elas, tá? São 15 palavrinhas, então estão aí. Lalá, lana, lafa, nala, nafa, nasce,
fafa, dola, dofa, dodo, cefa, cesse, dafe e dace. Estas são as palavrinhas, gente, que não existem em nosso idioma. Essas palavrinhas vocês não vão encontrar no dicionário, tá? Letra E. Marque com um X na situação que tem a maior chance de acontecer. Justifique a sua resposta oralmente. O lançamento dos dois dados formar uma palavra que já existe ou o lançamento dos dois dados formar uma palavra que não existe. Uma vez que existem 21 palavras, né, que existem na nossa língua portuguesa e 15 que não existem, a chance, a probabilidade maior é de que o lançamento dos dois dados forme uma palavra que já existe, tá? Agora, continuando, na página 126, tem um jogo aí que vocês conhecem muito bem. Pedra, papel, tesoura, né? Então, vamos imaginar que tem duas crianças que estão jogando aí pedra, papel, tesoura e nós vamos ver os resultados possíveis. Então, tá aqui, né? O jogador 1, pedra, papel, tesoura, e o jogador 2, pedra, papel, tesoura. Se o jogador 1 colocar pedra e o jogador 2 colocar pedra, o que vai dar? Pedra e pedra. Se o jogador 1 colocar papel e o jogador 2 pedra, o que vai dar? Vai dar papel e pedra. Se o jogador 1 colocar tesoura e o jogador 2 colocar pedra, vai dar tesoura e pedra. Tudo bem? Agora o jogador 2 mudou, ele coloca papel. Ele colocou papel e o jogador 1 colocou pedra. Então, deu papel e pedra. Aí o jogador 2 colocou papel e o jogador 1 papel também. Então, deu papel e papel, certo? Aí, depois, ele jogou mais uma vez papel e tesoura. Então, deu papel e tesoura. E na terceira vez, o jogador 2 colocou tesoura e o jogador 1 pedra. Então, deu pedra, tesoura. Aí o jogador 2 colocou tesoura, o jogador 1 papel. Então, ficou papel e tesoura. Continuando, a última, o jogador 2 colocou tesoura e tesoura. Ficou tesoura e tesoura, tá bom? E agora aí, nós vamos pintar de verde os quadros que representam empate, ou seja, que ficaram iguais, tá? De laranja, os quadros que representaram a vitória do jogador 1, e de roxo, os que representaram a vitória do jogador 2. Então, vamos aqui na primeira situação, pedra, pedra. O que aconteceu? Deu empate. Então, nós vamos pintar de verde. No 2, pedra, papel e pedra, né? Quem que ganhou? O jogador 1 ou o jogador 2, né? Ganhou o jogador 1, tá? Depois, deu tesoura e pedra. Quem que ganha? Tesoura ou pedra? O jogador 1 ou o jogador 2? O jogador 2, tá? Depois, continuando na segunda rodada, né? Deu pedra e papel. Pedra e papel. Quem que ganha? O jogador 1 ou o jogador 2? O jogador 2, né? Depois, papel e papel. Deu empate. E o último, tesoura e papel. Quem que ganha? A tesouro, jogador 1, tá? Continuando a terceira rodada, tesoura e papel, pedra e tesoura. Quem que ganha? O jogador 1, tá? Depois, papel e tesoura. Quem que ganha? O jogador 2. Tesouro e tesoura, deu empate, tá?
Gente, vocês jogam isso quase todo dia, e aí agora a gente colocou no papel, né? Então, essas são as probabilidades, ou seja, as chances, tá bom? Agora, na página 127, nós vamos, essa parte aí do pintar nós já fizemos, tá? Agora nós vamos responder a letra A. Quantas são as diferentes possibilidades no jogo de Pokémon? Vamos soltar lá e contar quantas possibilidades são. Ó, foram três itens aqui, né? Do jogador 1. Opa! E 3 do jogador 2, tá? Então, é só nós pensarmos 3 vezes 3, 9, tá? Ou então, nós podemos contar quantas possibilidades deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Escolha a situação mais provável e justifique. Onde que é mais provável haver um empate ou um dos jogadores vencer? É mais provável que um dos jogadores vença, né? Pois há 3 possibilidades de empate e 6 de que algum jogador vença. Olhem aqui novamente, ó, empate. 1, 2, 3. E de que alguns jogadores vença? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a resposta é mais provável que um dos jogadores vença, justamente por essa questão. A possibilidade de empate existe em 3 jogadas. E em 6 jogadas, um dos dois vai vencer. Tá bom? Continuando, letra C. Escolha a situação mais provável e justifique. Haver empate, o jogador 1 vencer, o jogador 2 vencer, né? Todas essas situações, elas empatam, né? Porque, voltando lá no nosso quadro, ó, tem 3 possibilidades de empate, ó, 1, 2, 3, que são os verdes. 3 possibilidades do jogador 1 ganhar, ó, laranja. E 3 possibilidades do jogador 2 ganhar, que é o roxo, tá? Então, continuando lá, ó, todas essas situações têm a mesma probabilidade, ou seja, a mesma chance de ocorrer, pois todas têm 3 possibilidades, tá? Agora, na letra D, imaginem que vocês jogaram Joaquim Pou 10 vezes com um amigo. E aí vocês anotaram, tá? A resposta. Gente, vocês já fazem isso no dia a dia, né? E aí vem a pergunta: é possível que um mesmo jogador vença as 10 vezes? Será que um dos dois pode vencer as 10 vezes? É possível isso? Sim, é possível. É possível, mas é improvável. Ou seja, pode ser que aconteça, mas tem poucas chances de acontecer. Tá bom? Crianças, por hoje a nossa aula de matemática é esta, tá? Amanhã nós voltamos com mais. Um beijo para vocês.